Olá, estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é a professora Débora de Mendonça, de Química. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Gabi. Conta pra gente o que você preparou para a aula de hoje. Então, na aula passada nós trabalhamos com distribuição eletrônica, mas não tivemos chance aí de fazer um exercício, algo para poder aplicar. Então, nessa aula nós vamos trabalhar também isso. Algo que nós vamos trabalhar também vai ser justamente a termoquímica, a lei de Hess. Por quê? É uma parte da matéria que os meninos normalmente têm um pouco mais de dificuldade de fazer manipulações nas equações de forma a encontrar a equação global. Ou seja, trabalhar essas questões, tá bom? Então, nós vamos começar primeiro com a lei de Hess e depois nós vamos para a distribuição eletrônica. Eu coloquei, se der tempo, ainda um terceiro exercício, todos eles caíram no Enem, que se tiver tempo, vamos trabalhar melhor com eles, se não, fica aí de bônus para vocês conseguirem fazer e todos eles estão aí gabaritados, ok? Então, vamos começar? Gabi, será que você lê pra gente, por favor? Leio sim, professora. Questão do Enem de 2017. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Próximo. Considere as seguintes equações termoquímicas. Isso, pouquinho antes ele fala, uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono, né, que é o CO gasoso, né, e ele é utilizado para reduzir o FeO, conforme a equação. E aí nós temos essa equação aí, que é justamente a equação global, gente, essa equação é que nós queremos chegar, ok? E ele vai dar uma série de reações para vocês poderem trabalhar com essas equações, ok? E aí ele pede depois o valor mais próximo do ΔH de formação desta reação. Então vamos lembrar um pouquinho o que nós podemos fazer quando trabalhamos com a lei de Hess? Então quando falamos de lei de Hess, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o ΔH de uma reação, ela vai depender de uma série, ou seja, de N reações. Então, quando eu não consigo achar o ΔH de uma única reação, o que eu faço? Eu pego reações sucessivas, reações que podem acontecer de forma natural ou que eu tenha valores dessas reações, para então conseguir esse valor de ΔH. Como que eu faço isso, Débora? Eu preciso manipular essas reações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter uma reação. E quando eu inverto uma reação, o que acontece com o meu ΔH? Eu preciso inverter também. Se o ΔH era positivo, ele passa a ser negativo. Se o ΔH era negativo, ele passa a ser positivo. Então, quando eu inverto uma reação, eu preciso então fazer essa manipulação. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar essa reação. Então, eu posso multiplicar a reação. Então, vamos supor que eu multiplique essa reação por 2. Então, o que vai acontecer com o meu ΔH? Eu preciso multiplicar por 2. Então, se eu faço uma multiplicação 2 vezes, o valor que estiver de ΔH eu vou multiplicar 2 vezes, ok? Mas, Débora, qual que é a necessidade de inverter? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a reação genérica A mais B formando C mais D, ok? E eu tenho por exemplo, uma decomposição onde eu tenho ED se decompondo e E mais D. Se eu inverter essa reação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação E mais D, formando ED. Então, eu esqueço essa daqui.
Observe que aqui eu estou produzindo o meu produto D, enquanto que aqui o D é o meu reagente. Se eu fizer uma soma dessas duas equações, o D estando na mesma quantidade, sendo produzido e consumido, eu vou ter então o quê? O cancelamento dessa substância. Então, toda vez que eu inverto ou multiplico, eu tenho um interesse, então, de sumir com algumas substâncias para obter outras. E essas manipulações vão alterar meu ΔH e eu vou ter, então, o ΔH final da minha reação. Isso fica mais claro quando a gente faz exercícios. Então, vamos trabalhar com essas equações ali, ok? Então, para isso eu separei para vocês algumas dicas, tá? Então, primeiro, nós vamos identificar quais moléculas não estão na equação global. Segundo, nós vamos multiplicar antes de dividir. E nós podemos também dividir a equação global. Então, essas informações serão pertinentes para que a gente consiga fazer, então, o nosso exercício. Vamos lá? Eu já adiantei colocando aqui no flipchart as nossas equações, eu só não coloquei os valores matemáticos, ok? Então, olha só, eu tenho aqui as 3 equações, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir visualizar melhor por aqui. As 3 equações. E essa é a minha equação final que eu quero chegar, tá? Então, a primeira dica que eu dei para vocês é o que tem nas equações que não tem na equação global. Então, quem está aqui que não está lá? O F3O4 é um deles, ok? E eu tenho o F2O3, que também não está aqui, certo? Eu consigo visualizar esse F3O4 em outra equação? Consigo, né? Na equação 2 ali, ó. Então, eu consigo, aqui está no reagente e aqui ele está no produto. Aqui eu tenho um Fe2O3, que está no meu produto. Enquanto que na equação 1, eu tenho Fe2O3 na minha equação 1. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso que para cancelar essas substâncias, já que eles não aparecem na minha equação global, eu preciso que eles tenham a mesma quantidade, né? Mais ou menos aquela história, eu tenho 5 balas e vou dividir para 5 crianças. Então, cada uma recebeu 1. Então, a ideia é que aqui, para mim poder fazer esse cancelamento, eles têm que ter a mesma quantidade. Vamos começar pela F3O4. Eu tenho duas moléculas, 2 mols dessa galerinha aqui. E aqui eu só tenho uma. Por que só tenho um, professor? Porque não tem nada aqui em cima, não tem nada na frente dele. Então, eu preciso multiplicar por 2. Só que eu não consigo multiplicar por 2 só essa substância. Eu tenho que multiplicar por 2 todo mundo. Então, o 3 aqui vai sumir. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1, 2. Ok? Beleza. Então, agora vamos trabalhar agora com esse outro aqui. Fe2O3. Ok? Observe que eu tenho 3 mols dele, ou seja, eu tenho aqui um valor, um coeficiente estequiométrico de 3. E aqui 1. Eu preciso multiplicar esse aqui por 3, só que eu não posso multiplicar só ele. Eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, aqui nós vamos colocar o 3, mas aqui, 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. 3 vezes 2, 6. E aqui, 3 vezes 3, 9. Então, agora nós conseguimos, então, fazer a soma de todo mundo e vocês vão observar que vai sobrar justamente a substância que nós queremos. Então, vamos lá? Então, ó, se eu tenho 3Fe2O3, eu posso cancelar com esse 3FO2O3, ok? Se eu tenho 2Fe3O4, posso cancelar com o outro igual a ele aqui. Foi justamente o que a gente fez, né? A gente multiplicou para que isso acontecesse. E agora nós vamos somar todo mundo, tá? Então, olha só. Aqui do lado de cá, nessa primeira, quem que sobrou? Sobrou 6 FeO, beleza? E aqui no CO2, aqui nós temos... Ah, eu esqueci de colocar um 2 aqui, gente. Desculpa, tá? Esse daqui
é CO2 e esse daqui é CO, tá? Coloquei ao contrário, me desculpa. Então, olha só. Aqui eu tenho um CO2, 3 CO2, certo? E aqui eu tenho 9 CO2. Então, se eu fizer... Não, perdão, estava certo. Oh, meu Deus. Aqui é 2. Eu que confundi, gente. Porque ele tem que cancelar com o produto. Se é reagente, cancela com o produto. Então, aqui eu tenho 3 CO. Então, eu corto 3 CO e tiro 3 daqui. Então, aqui vai dar 6 CO. Aqui eu tenho 6 Fe. 6 Fe. Mais, aqui ficou CO2, CO2, CO2. Corto 3 daqui, eu vou ter 6 CO2. Uai, Débora, você chegou na equação global, mas está tudo multiplicado por 6. Lembra a dica que eu dei? Que agora vocês podem dividir? Então, agora vocês vão dividir todo mundo aqui por 6. Se eu dividir todo mundo por 6, eu chego na equação de baixo. Quando vocês fizerem aqui multiplicado por 3, vocês têm que multiplicar o ΔH também. Então, o ΔH era menos 25 do primeiro, tem que multiplicar por 3. Na segunda, o ΔH, agora deixa eu lembrar aqui qual que era. O ΔH era menos 36. Então, se era menos 36, você vai multiplicar por 2. E aqui eu tenho mais 47. Se você somar tudo, vocês vão ver que isso aqui, essa conta vai dar 100. Se eu dividir 100 por 6, já que eu estou dividindo essa equação toda aqui por 6, eu preciso pegar o resultado e dividir por 6. Eu vou chegar no valor de 16,6, ok? E aí o exercício pede aquele valor que mais se aproxima. No caso, vai ser a resposta C, que é justamente 17, menos 17, ok? Então, parece um pouco confuso, parece um pouco complicado, mas à medida que vocês vão fazendo essa ideia de cancelamento, de que eu tenho que cancelar algumas substâncias para chegar na minha equação global, fica um pouco mais fácil, ok? Professora, eu acho que tem um equívoco. A letra C é menos 50. Deixa eu conferir aqui. Ah, desculpa, é a letra B, tá, gente? É menos 17, tá? Eu coloquei aqui, realmente o gabarito tá errado. É menos 17, tá? O valor correto. Então, vamos passar para o próximo. Agora, nós vamos fazer uma distribuição eletrônica. Tem gente que fala que distribuição eletrônica não cai no Enem, né? Caiu em 2018, pertinho. Você pode ler pra gente, por favor, sim, Gabi? professora. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as dos elementos de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio, Z41, e Tântalo, Z73. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores. Então, olha só uma dica interessante para vocês, gente. Ele fala que eles tinham características semelhantes e que foi importante na metalurgia. Quando você tem esse nome metalurgia, o que você lembra, Gabi? O que pode vir à sua mente assim? Ferro, aço. Ferro, aço, metais, né? Então, nós trabalhamos a ideia de metais. Ó, vamos lembrar da tabela. E na produção de supercondutores, também pode se remeter um pouco dessa ideia. Então, a questão do Enem já traz ali um indício do que nós estamos falando. E aí, em seguida, ele fala, né, que em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2 elementos. Nós vimos na aula anterior que existem algumas propriedades que são semelhantes dentro de alguns grupos, né, dentro de algumas colunas e períodos dentro da tabela periódica. Bom, a importância econômica da tecnologia desses elementos, pela similaridade de suas propriedades físicas, deve-se a... E aí, nós temos aqui as alternativas, tá bom? Então, antes da gente voltar aqui nas alternativas, eu quero trabalhar com vocês algumas dicas. Então, primeiro,
Para que a gente consiga entender quais são as propriedades dessas substâncias, vamos fazer a distribuição eletrônica deles, ok? Então, quais são os elementos que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a distribuição eletrônica de um que tem o número atômico 41, certo? Que é o nióbio. E aí nós vamos fazer a distribuição eletrônica, seguindo então esse padrão aqui. Então, 41 elétrons que vão ser distribuídos, certo? Então, 1s2, 2s2, 2p6, aí você passa para cá, 3s2, 3p6, 4s2, aí nós voltamos aqui para o 3, ok? Então, 3d10, 4p6, 5s2, aí terminou aqui, a gente volta para cá. Então, aqui vai dar 3. Se você somar, vocês vão ver que aqui deu 41. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui nós temos 18 com mais 13, ok? Então, o que nós temos aqui? Que a camada mais externa é o 5, certo? E os elétrons da camada energética, mais energética, seria o 3, porque ele foi o último a ser preenchido, logo ele é o mais energético. Para eu saber qual é a coluna em que ele está, eu preciso somar os elétrons do mais energético com os elétrons do mais externo. Então, aqui eu vou ter 3, opa, a caneta aqui deu uma falha, mais 2 é igual a 5. A coluna 5, gente, ela é de qual metal? Metal de transição. Então, a coluna 1 e 2 são metais alcalinos e alcalinos terrosos, e os demais de 3 até o 12 se trata dos metais de transição, certo? E ele está em qual período? Ele está no período 5, ok? Bom, vamos fazer então o próximo. O próximo, então, é o tântalo. E ele tem 73. Certo? O número atômico dele. Isso indica que ele tem 73 elétrons. Vamos fazer a distribuição. Então, aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí volta aqui, 4d10, 5p6, 6s2, e aqui D5, D3, ok? Então, aqui, se vocês contarem, vocês vão ver que a gente chega aí, então, a 73 elétrons distribuídos. Qual que é a camada mais externa? O maior número que eu achar. Então, essa é a mais externa. E qual que é o mais energético? Aonde eu parei. Então, esse daqui é o mais energético, ok? Para a gente poder achar a coluna, eu faço a soma desses elétrons do mais energético com o mais externo. Então, aqui vai ser igual a 3 mais 2, igual a 5. Uai, a mesma coluna que o outro. Então, ele também é um metal de transição, ok? E ele está em qual período? Ele está no período 6. Então, eu estou na mesma coluna, porém, um está no período 5 e o outro 6, ok? Então, vamos ver se com essas informações a gente consegue responder as questões? Então, vamos voltar lá rapidinho. Então, olha só. Primeiro, letra A. Terem elétrons no subnível F. Nós vimos que o subnível que eles ocupam, o último é onde? D. Então, tá errado. Serem elementos de transição interno. Para ser elemento de transição interno, eles teriam que ocupar o subnível F, que são aqueles dois que nós trabalhamos, que são as caixinhas, né, que tem ali na tabela periódica. No nosso caso, não é verdade. Letra C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Então, grupo, grupo, família ou coluna é a mesma coisa. Então, o grupo, a família ou a coluna remete, então, àquela linha vertical ali, e que é justamente o que nós vimos, né? Tanto um elemento quanto o outro está ali na coluna 5, ok? Os outros, eles vão falar para terem elétrons, né? Mais externos 4 e 5, e não é isso, nós vimos que é o 5 e o 6, e localizarem nas famílias de alcalinos terrosos e alcalinos, que no caso seria 1 e 2.
Então, gente, a resposta certa, então, a essa pergunta é a letra C, ok? Aqui eu deixei para vocês uma outra questão, que também está gabaritada. Vocês vão trabalhar um pouco a ideia de raio atômico, ok? Bom, gente, então ficamos por aqui hoje. Eu quero agradecer por essa aula, por esse momento. Um grande abraço virtual e até mais!